Muito bom dia a todos. Estamos aí para mais uma super live. Hoje um tema bem bacana, bem interessante, que é o amor e o sexo, né? A gente vai fazer essa live então com o Luciano, terapeuta do sentido, Luciano Shiva. Vou aguardar ele entrar aí pra gente fazer essa live bem bacana aí. Como eu tô num lugar escuro aqui, eu tive que ligar meu assessor aqui, meu abajur. Olá, Fala, seu deixa eu Luciano. ajeitar aqui o negócio. Seu áudio tá bom, cara. Depois tu me reporta como é que tá o meu áudio aí. Olá, Fala, seu deixa eu Luciano. ajeitar aqui o negócio. Seu áudio tá bom, cara. Depois tu me reporta como é que tá o meu áudio aí. O teu áudio está um pouquinho abafado só. Deve ser por causa do meu. Agora melhorou? Mais ou menos. Tá melhorando. Deixa eu tirar meu fone aqui então. Ainda tá ruim. E agora fica melhor? Agora tá melhor. Tá, então vai ficar sem fone mesmo. Ele tá baixinho ainda o teu áudio. É, vou ver se eu falo mais alto então. Fala mais alto. Eu já tô falando bem alto já para ajudar. Como é que estamos? O teu áudio tá bom. Cara, é um prazer poder te reencontrar dessa forma, né, cara? Virtualmente, aí, através de uma live, né? Porque é um cara que estava na lista das lives aí, é uma pessoa que fez parte, que faz parte da minha caminhada espiritual, né? A gente pôde caminhar juntos aí um tempo atrás, né? E aí, como eu falei pro Lamar aquela vez, eu disse, aquela pessoa naquela época, todo mundo seguiu o rumo da terapia e eu fiquei para trás, né? Agora está na hora de eu seguir também esse rumo, poder estar ajudando as pessoas aí de alguma forma, né? Faz tempo que eu não te vejo mesmo. Eu estava me lembrando de uma live que fez, acho que com a Elice, que era bem envergonhado. Eu me lembrei de uma época lá da casa do Vilmar, quando tinha. Opa, aí meu negocinho aqui. Quando tinha uma. Era um centro espírita que era um dia de palestra, quem ia fazer explanação era tu, né? E tu tava louco de vergonha, né? E aí eu Sim. tentei, na minha humildade ali, tentei te passar uma palavra ali, te falei, não, cara, às vezes a gente planeja o evangelho e na hora, quando sai outra coisa, né? É o espiritual falando. E é uma época, só que eu tenho saudade, né, cara? Tenho saudade daquela época. Foi muito gratificante esse nosso começo, cara. Pelo menos para mim, né? Sim. Dessa caminhada. Faz tempo Então, esse tempo aí. é muito tempo, né, cara? Então, o que que acontece? Como eu já fiz uma live com o Gilamar, fiz uma live com a Carolinha, fiz uma live com a Ana, fiz fazer uma live contigo também, né? E sou muito Estamos grato aí. aí, agradeço a oportunidade de estar aí, me dando essa oportunidade de fazer essa live e a gente vai falar sobre um tema bem bacana e muito importante ao mesmo tempo. Eu botei esse título humilde, né, de amor e sexo, assim, como se meio que uma pegadinha, porque para atrair o pessoal, né? Ah, vamos falar de amor e sexo, só que na verdade a gente vai falar de um assunto muito mais sério do que parece, né? Cara, se apresenta aí, fala um pouco do seu trabalho, para quem não te conhece,
Fica à vontade. Eu comecei a estudar sexualidade quando eu comecei a me tratar, né? Eu tive que me tratar de abusos que eu passei na infância e eu já trabalhava como terapeuta. E aí, a partir do momento que eu tive que tratar a parte sexual, eu comecei a me dar conta de, putz, é essa área que eu quero ajudar as pessoas também, né? Eu quero apoiar as pessoas nessa linha toda. Eu fui tratando primeiro essa parte sexual, e aí o tema da live, amor e sexo, fica interessante, né? Porque às vezes as pessoas separam tudo, e na época eu separava mesmo, amor de sexo, eu fazia essa separação, né? Há 13 anos atrás isso. E aí, uma época que nem se falava de sexo, ninguém falava. Hoje está aberto, tem um monte de gente falando de sexo, né? Tinha vergonha, o pessoal tinha vergonha de falar de sexo, né? E aí, depois de um tempo que eu comecei a me aprofundar nos tratamentos e me aprofundar no próprio Tantra, eu vi que amor e sexo estão juntos, porque são universos incríveis, né? E as pessoas tendem a colocar tudo como no automático, assim, amor é isso e sexo é aquilo. É impossível a gente determinar o que é amor para uma pessoa, o que é sexo para essa mesma pessoa. Porque cada um é um universo e cada um sente de um jeito. A maneira que tu sente o amor, ela abrange um monte de coisa. A maneira que tu sente o sexo é particular tua, né? E cada pessoa tem esse particular. Infelizmente, a nossa sociedade tenta padronizar tudo. E essa padronização faz com que muitas pessoas se percam da própria sexualidade, se percam do entendimento de que é esse amor e não conseguem sentir no final das contas, né? Acaba o sentimento das coisas. Então, o meu trabalho é muito voltado para as pessoas conseguirem fazer essa união dentro delas. Primeiro se amando, depois entendendo a própria forma de sentir, né? A própria forma de perceber a si e o outro. E a gente vem buscando isso muito, assim. Então, hoje em dia, eu até tirei muitas ferramentas e eu coloquei o método Luciano Shiva, exatamente porque é essa união aí que tu colocou o título da live. E aí nós estamos aí. Show de bola. Ô, Luciano, me diz como é que tu ganhou esse nome Shiva? Tu tem algum nome indígena também? Fala para nós um pouco. Nome indígena, eu já tentaram me dar um nome indígena e eu não firmou o nome indígena. Que como eu faço parte do xamanismo também, sim, algumas vezes já me deram alguns nomes, né? E eu não lembro. O último índio que me deu o nome foi há 10 anos atrás, e eu não lembro que nome que era, né? Eu sei que o significado é guardião das águas, mas eu não sei pronunciar o nome. Na época não me chamou muito, né? Só chamou o guardião das águas, e aí eu não entendi, não fiquei com o nome, porque até estava numa situação ali que eu não vi mais o índio. Mas foi uma situação muito legal, muito boa. E o nome Shiva, ninguém queria na minha turma. Eu comecei a estudar Tantra há 13 anos atrás, onde, para te ter ideia, Tantra nem se falava essa palavra, né? Porque já pensava em bobagem, já pensava em libertinagem, já pensava em coisa... aquele sexo que não é sexo muitas vezes, é pornografia, né? Já pensava na pornografia, já pensava nesse tom. E aí as pessoas não falavam abertamente. Como eu fui me tratar com um terapeuta sexual na época, quando aflorou os meus abusos, e o terapeuta sexual disse, olha, tu não é para mim, tu é pro Tantra, eu vou te mandar para uma outra pessoa. E aí me mandou para minha professora de Tantra, Deva Eva, nome dela, né? E já desencarnou, faz uns 5 anos ou 6 que desencarnou já. Ela tinha 69 anos na época que eu conheci ela, então, para te ter ideia. Ela foi uma das precursoras do Tantra no Brasil, né? Então, ela era argentina e ela foi para a Índia estudar, ficou 1 ano e meio lá estudando e depois continuou estudando em vários países e voltou para o Brasil, porque casou com alguém na época. Quando eu conheci ela, não era mais casada, mas na época que veio para o Brasil, bem novinha, uns 30 anos mais ou menos, e abrindo Tantra. E foi ela que me treinou num monte de coisa, né? Depois é claro que eu fui buscando outros métodos e outros estudos, mas ela me treinou e ela me trouxe esse nome, Shiva. E na minha turma, um monte de gente queria e eu não queria, né? E tinha... por quê? Porque
quando a gente ganha um sânias, né? Esse nome é um sânias. Quando a gente ganha um sânias, não significa que a gente esteja naquela linha ali. Significa tudo que a gente tem que aprender, né? Então, tu ganha um sânias, tu vai ter que aprender sobre aquele sânias. E Shiva é o destruidor de egos, né? É o transformador do mundo. E como é que eu vou fazer esse negócio? Então, eu tinha que destruir meu ego primeiro, e ele não pode morrer totalmente, né? Eu tinha que fazer toda uma reconstrução em mim, estou fazendo até hoje essa reconstrução. E aí, um dia eu consigo não ter mais esses sânias. Quando eu não tiver mais os sânias, tu sabe que eu venci a etapa. Então, lá pelos 90 anos, tu vai ver eu trocar de sânias. Mais ou menos assim. Ô, Luciano, fala para nós um pouco da diferença do Tantra para o Kama Sutra. Qual é a principal diferença, para quem ainda tem essa dúvida, né? O Tantra, ele é uma filosofia de vida, tá, Fabrício? Ele é a filosofia de vida. O Tantra, ele não fala de sexualidade. A diferença do Tantra para outros caminhos é a seguinte, e outras terapias também é a seguinte: o Tantra não tem medo nem problemas de tratar a sexualidade, tá? Mas no Tantra, a sexualidade em si é 10% de todo o Tantra, da filosofia tântrica. A filosofia tântrica é um modo de vida. É um modo de vida libertário, é um modo de vida matriarcal, né? É um modo de vida que coloca a mulher como uma geradora e o homem como um apoio nesse processo todo. Claro que a união de um com o outro é que vai fazer um grande acontecimento, mas o sexo em si, aqui no Brasil, está bem ligado tanto à sexualidade, porque a gente está na terra do carnaval, né? Então, terra do carnaval, o pessoal tem uma coisinha de sexo, vamos puxar aquilo ali tudo que dá. Mas o Tantra é toda uma caminhada. E o Kama Sutra assim, faz parte desses 10% ali, né? E ele é um estudo das posições sexuais. Mas o pessoal só vê aquelas fotinhos lá do Kama Sutra e o pessoal acha que, não, então estão fazendo umas loucuras ali. Pensa na yoga, no yoga, né? Não é pensa no yoga. O yoga tem todas aquelas posturas, os asanas que chama, né? E no Kama Sutra também tem as posturas, só que são a dois, né? Então, no Kama Sutra são movimentos. Imagina se tu pegar algumas fotos ali do Kama Sutra, tem posições quase impossíveis, mas elas são possíveis. Mas para a gente chegar em dupla a fazer aquilo ser possível, né? Precisa todo um estudo dos dois, muitas tentativas. Então, são posturas. As pessoas acham que elas unem a nossa sexualidade ocidental, né? Aquela meteção toda, e acham que ali no Kama Sutra, naquelas fotos, a pessoa está fazendo aquela meteção toda. Não tá, porque se tu olhar as fotos do Kama Sutra, às vezes tá pensando, como é que vai fazer a meteção nesse tipo de posição, né? Um tá plantando bananeira, o outro tá apontando para não sei o quê. A diferença é que os órgãos sexuais estão ligados ali, né? Então, o Kama Sutra é uma das vertentes dos estudos da sexualidade. O Tantra não entra totalmente no Kama Sutra, porque o Tantra vai pelo Maituna. O Maituna é o sexo tântrico, que é outro caminho, né? O sexo tântrico é da ligação emocional, da ligação física dos dois participantes ali. E o Kama Sutra são as posturas, que também desenvolve o caminho dos dois que estão participando ali. Mais ou menos isso aí. Dá para falar um dia inteiro disso. Como é que é? Bom, vamos entrar na Não primeira tô te parte. ouvindo. Tá ouvindo? Não tô. E agora tá ouvindo melhor? Agora tô ouvindo um pouquinho melhor. Tá bom, vou falar mais alto então. Vamos entrar na parte do. Vamos entrar na parte do amor, pode ser? Do amor? Vamos entrar na parte do amor. Vamos entrar na parte do amor. Então, assim, cara, dá uma definição para nós aí do que é, do que realmente deveria ser o amor, né? Qual é a importância do amor na relação, né? Não do amor de pai e filho, enfim, mas do amor na relação entre duas pessoas. E aí depois a gente entra essa parte
consegue, né? Qual é a importância disso? A gente está firmado nessa energia do amor. As pessoas ainda confundem amor com paixão, né, Fabrício? Então, quando a gente conhece uma pessoa, a gente entra primeiro em estado de paixão. Por mais que tu ache que aquilo ali é amor, porque o corpo responde, né? O corpo responde muito forte, então a gente entra em estado de paixão. Quando o corpo está respondendo, a gente está em estado de paixão ainda, né? Quando eu olho para uma pessoa e a pessoa me excita, ou eu olho para a pessoa e eu quero estar junto com aquela pessoa, eu olho para a pessoa e eu quero participar do mundo daquela pessoa, daquela ansiedade de eu quero estar com aquela pessoa de qualquer jeito, né? E não para de pensar na pessoa, ou seja, entrou num estado ali em que a paixão despertou. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, conforme a psicologia nos explica, a paixão tende a acalmar. E aí a gente vai reconhecer se tem amor ou não tem amor numa relação. Tá? Muitas vezes as pessoas estão lutando para salvar uma relação porque não estão se dando conta que só aconteceu o seguinte, a paixão terminou. O amor pode existir ainda, só que as pessoas estão tentando resgatar a paixão e não o amor. O amor é outro caminho, o amor não dói, o amor pede que a pessoa compreenda o outro, porque aí cada um é um universo ali, e cada um é de um jeito, e sendo de um jeito, né, na forma de ser, as pessoas trazem ainda coisas que vão trazer embates, né? Eu não vou... Quando passou a paixão, quando a gente está apaixonado, tudo é lindo no outro, é maravilhoso, tudo é maravilhoso no outro, né? Tô apaixonado, aí não interessa se tem toalha em cima da cama, se deixa o banheiro molhado, tá tudo lindo e tá perfeito porque eu tô apaixonado. Passou a paixão, aí tu começa a ver a realidade da pessoa. O amor é o que traz a realidade do ser. E aí tu vai escolher. O amor deixa inclusive a gente escolher. E aí tu vai escolher, eu vou seguir com este ser ou eu não vou seguir com esse ser. Para isso é necessário que a gente volte ao amor próprio, que pouca gente conhece, né? Pouca gente estuda. Se amar em primeiro lugar. Eu me amo e dentro desse auto-amor eu quero estar com aquela pessoa ou não. Eu quero participar desse mundo, agora que eu estou enxergando qualidades e defeitos da pessoa, eu quero isso no meu mundo ou não quero, né? E aí o amor começa a ser construído. A gente costuma dizer que uma pessoa tem uma forma de amar, outra pessoa tem outra forma de amar, e quando elas se juntam, tem uma terceira forma de amar. E aí nessa terceira forma é que o relacionar-se começa a acontecer, né? Um vai querer muitas vezes dominar mais o outro, e dentro desse domínio um vai reagir ou vai deixar, e aí vai se apagar. Aí começa o amor a perder força e ganhar força para um lado, perder força para o outro, e no fim tem gente que se perde totalmente do amor. Ou a gente define que nós vamos nos respeitar, né? Cada um respeita, e aí o respeito é a base do amor para nós, né? A partir do momento que tem respeito, eu respeito a tua forma de ser, tu respeita a minha forma de ser, a gente respeita o nosso parceiro, a nossa parceira, aí o amor pode fluir dentro desse relacionamento. Apesar de qualquer dificuldade que tenha, se tem respeito, é mais fácil de tratar essas dificuldades do que quando não tem respeito nenhum. Quando acabou o respeito, eu costumo dizer que é melhor terminar mesmo, é melhor ir em frente, abrir a relação, cada um vai para um lado, né? O respeito, ele vai da base, senão o amor não consegue acontecer. O amor não é aquela coisa bonitinha e romântica que as historinhas contam, né? O amor, ele é construído aos pouquinhos. Essa terceira pessoa chamada amor numa relação, né? Que é construído junto, ele precisa ser dia a dia. Dia a dia. Um conhecendo o outro, trazendo o respeito quando necessário. Necessário não, sempre é necessário o respeito, mas quando a coisa fica mais acirrada, trazer esse respeito, organizar essa coisa toda, que aí sim dá para trilhar um caminho juntos. A partir do momento em que destoa, o amor começa a perder força. Destoa para um lado ou para o outro, o amor começa a perder força. Então, o amor, ele vai ser
aos poucos. Não adianta as pessoas acharem que vão amar de uma hora para outra, por mais que a paixão, quando a gente está apaixonado, a gente diga eu amo de toda a minha vida, é o amor da minha vida. A pessoa está sofrendo, chorando, é paixão. A pessoa tá botando ilusões em cima, é paixão. A pessoa está gerando. Não que a paixão não seja boa e não seja necessária, mas a paixão tem polo negativo e polo positivo, né? O amor é só o amor. A paixão tem polos. O polo positivo da paixão é tu conhecer a pessoa e tu simplesmente querer se jogar ali. Aí se é correspondido, aquilo fica mais quente e as coisas vão acontecendo. O negativo da paixão é quando a pessoa não conseguiu entrar no amor, né? Ficou no negativo da paixão e aí ela está sofrendo por amor, como dizem, mas não é sofrimento por amor, é sofrimento por causa da paixão. Mais ou menos isso aí. Isso? Isso aí, as pessoas, elas querem tudo para ontem, né? Querem tudo rápido e criam muitas expectativas, né? E aí, às vezes prometem aquilo que nem elas mesmas cumpririam, que não fariam nem para elas mesmas, né? Infelizmente, isso aí acontece. Cara, queria agradecer a quem está aí com nós na live já. Façam perguntas, clique no coraçãozinho ali, compartilhem com os amigos aí, tá? E vai rolar muito assunto aí ainda, muita coisa. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos falar mais agora sobre o sexo, né? Porque ele vai abranger uma área bem grande aí, e eu quero falar também. A questão do sexo, cara, como um tabu, né? Como é visto hoje, entre aspas, de forma profanada, né, o Luciano? O sexo hoje ele virou uma coisa, é um fast food, né? Uma coisa para te matar a tua vontade rápida ali e não te preencher. Então eu queria que tu falasse, ô Luciano, mais especificamente assim, qual o dano, qual o prejuízo que traz para uma pessoa. Ela está trocando de parceiro toda hora, ela está apenas satisfazendo a sua frustração, aliviando a sua frustração naquele momento, né? Ou se está tudo normal, a gente tem que trocar de parceiro, a gente está assim, está tudo liberado. O que tu diz para nós aí? Liberado já está, né? O planeta já está liberado aí, pelo jeito. Mas existe as etapas do sexo, né? O sexo procriativo é aquele sexo em que as pessoas fazem sexo e os animais fazem sexo também para procriar, para nascer um bebezinho, né? Para nascer um filhotinho, no caso dos animais. Esse sexo procriativo é o que as pessoas ainda estão fazendo, a maioria delas. Que tem que fazer aquele vai e vem muito rápido, muito forte, e para chegar a uma ejaculação, né? E a partir do momento em que tem ejaculação, a fêmea recebe e as coisas acontecem ali para gerar a vida. Então esse é o nível 1, é o estágio 1 da sexualidade, que é o da procriação, né? Mas a maioria das pessoas estão nesse estágio. Então elas não compreendem ainda o processo emocional do sexo. Por não compreender o processo emocional do sexo, elas estão fazendo esse automático. Esse automático causa dificuldades enormes, sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu determino junto com uma moça que a gente vai fazer sexo só para ter filho, isso vai levar a nossa sexualidade para um caminho. Mas os dois estão conscientes que é só para ter filho, né? Mas se eu faço o sexo de nível 1, que é de procriação, né, querendo só me alimentar da outra pessoa, porque é uma busca de alimento, né? Eu quero me alimentar do prazer da outra pessoa, eu quero ter prazer momentâneo, né, com a pessoa. Se eu faço o nível 1 nessa inconsciência, por que eu digo que é inconsciência? Porque a pessoa não sabe que aquela forma de fazer é só para chegar na ejaculação, né? Ou a mulher chegar no orgasmo e pronto. A maioria delas nem chega dessa forma, né? Para chegar no orgasmo em si, para a mulher já pede um nível 2 e 3 ou 4, né? Ela pede mais níveis, né? Mas nesse automático popular que a gente está aí,
começa a ficar inconsciente. Porque eu estou fazendo o nível 1, que é para procriar, e não estou gerando vida. Não estou gerando uma outra vida. Né? E eu acho que aquilo ali é o que deve ser feito. Vai acumular sentimentos não resolvidos, tá? Tanto de um para outro. A mulher acumula mais esses sentimentos porque ela é receptora, tá? Ela é quem recebe esse movimento. E aí esses sentimentos vão começar a acumular. Ali vai criar a compulsão por sexo, tá, Fabrício? Quem já passou por compulsão sexual é nesse nível 1 aí. Por quê? Porque está buscando a solução de algo, mas não está tendo consciência dessa solução. Eu preciso de mulher, eu preciso de homem, eu preciso transar, eu preciso fazer. Esse preciso de qualquer forma está no nível 1, né? Porque a pessoa está tentando se curar sem saber que está tentando se curar. É tudo muito inconsciente. Não está consciente de, putz, eu tenho uma ansiedade aqui e eu tenho que ir para um terapeuta conversar sobre as minhas ansiedades e não com uma outra pessoa transar. E aí as pessoas confundem tudo, elas não vão para o tratamento em si. A nossa sociedade machista coloca o homem se posicionando só para o pênis. Então o homem acha que metendo em algum lugar vai dar tudo certo e eu fiz sexo. Aquilo ali nem é sexo, né? Aquilo ali é um músculo peniano reagindo e trazendo a ejaculação. Ele pode sentir muito mais prazer e não consegue, exatamente porque ele está focado só no pênis. Se a gente quer ir para o nível 2 da sexualidade, aí a coisa muda. Porque o nível 2 nem é com outra pessoa. Né? O nível 2 nem é masturbação também. O nível 2 é autoconhecimento da sua sexualidade. Autoconhecimento, o que eu gosto, o que eu não gosto, por que eu gosto, o que está acontecendo dentro de mim quando eu estou fazendo sexo. É uma busca de si mesmo, né? Nesse padrão. Primeiro, o padrão inconsciente, trazendo para a consciência. Tanto que, quando a gente está em terapia com as pessoas, eu faço 33 perguntas para as pessoas da área sexual, para entender qual é o padrão que a pessoa se meteu. Se a pessoa está precisando de ajuda, ela se meteu em algum lugar ali. E aí essas perguntas que é da anamnese, a gente vai destrinchando para tentar entender onde é que a pessoa está, né? Onde é que ela foi parar com esse negócio todo. E aí essa resposta de perguntas, ou quando a pessoa não vai no terapeuta, mas busca o autoconhecimento, ela quer ir para o nível 2, ela tem que parar de fazer o sexo da forma que está fazendo, e começar a buscar os porquês. Por que eu gosto de tal posição sexual? Por que eu não gosto de tal posição sexual? Por que eu faço no automático tal coisa? Por que eu procuro só mulheres ou homens de formas específicas? Ou procuro abrangente? O que se passa dentro de mim quando eu faço sexo? Essas perguntas e muitas outras a gente tem que estar se fazendo o tempo todo, para que a gente perceba se a gente não entrou no nível 1 de volta, se a gente não desceu o nível. Né? Não é como se fosse errado o nível 1, não é errado. Só que sem consciência vai agredir a cada participante da sexualidade sem consciência, a gente fica agredido nesse processo. Fica um movimento contrário a nós mesmos. Não é produtivo para nós. Né? O nível 3 aí já é com outra pessoa. O nível 3 é tu conhecer a pessoa não só nas áreas genitais. Conhecer a pessoa no seu campo emocional, na forma que ela pensa. Conhecer o corpo da pessoa em cada detalhe do corpo. Né? Tem exercícios de autoconhecimento e conhecimento do outro. Maravilhosos exercícios. E as pessoas, em diversos momentos que querem essa consciência, vão ter que se enfrentar, não enfrentar uma a outra, mas enfrentar a si, né? Espera aí, eu estou reconhecendo naquele ser quem eu sou, e aí começam os espelhos. Quando começam os espelhos, vai tratar esses espelhos, e aí já está pronto para o próximo nível quando tratar. São níveis a sexualidade, Fabrício, e esses níveis aí, cada nível que a gente vai passando, a gente vai tendo nem é mais aquela escolha de eu quero fazer sexo só com uma pessoa, eu quero fazer com 15. Não é mais esse o caminho. Não é mais esse estado mental. É um estado de, putz, eu quero conhecer o ser. E se eu quero conhecer o ser, não me chama mais os outros seres. Entende? É claro que depois a pessoa lá na frente, se não deu certo,
o caminho, ou deu certo o tempo que era para dar, né? A pessoa vai ter outras conexões, mas aquela ansiedade de eu preciso transar todos os dias com pessoas diferentes ou com um monte de gente no fim de semana, ela simplesmente some. Não é mais mental esse processo de eu quero isso ou não quero. Some, a gente não tem mais vontade. Aí a sexualidade começa a ir para um estado diferente. Não considero divino ou não divino, que nem o pessoal às vezes coloca, né? O pessoal coloca, não, quem faz sexo com um monte de gente, um a cada dia, e está sempre procurando várias parceiras ou parceiros, não está no sexo divino, e quem faz só com uma pessoa está no sexo divino. Eu não considero assim. Eu considero que todos nós estamos buscando uma forma de se achar, né? Se nós conseguimos entrar num estado de consciência, provavelmente a gente não vai precisar de tantas pessoas. Se a gente está no estado de consciência, a gente está se alimentando da energia das pessoas, então, e não está chegando a lugar nenhum. Esse alimento não nos alimenta, né? Então, as coisas vão mudando conforme a gente vai abrindo o nosso estado de consciência. Mais ou menos dessa forma. Show. Bom, eu não estou ouvindo, agora não estou ouvindo nada. Tá ouvindo agora? Agora sim, bem alto tem que ser. Não sei o que houve com o meu microfone. Bom, já passou, cara, incrivelmente, já passou 30 minutos já da nossa live. Puxa vida, recém começou. Queria agradecer a todos, a presença de todos, tá? Vai ficar salvo no meu Instagram. Perguntas podem fazer à vontade. E agora vamos entrar naquele assunto delicado, né? O que ninguém gosta de falar. E uma coisa que eu admiro em ti é a tua firmeza e a tua capacidade de dizer o que tu passou, né? Tu passou por um processo aí onde tu foi abusado, né? E isso é uma coisa que tu trabalhou e acabou entrando nesse caminho também para ajudar outras pessoas. E é uma coisa também que eu nunca falei para muitas pessoas, para algumas pessoas, que eu também passei por esse processo, né? Para muita gente que me conhece vai ser de repente um choque, né? Mas eu, por incrível que pareça, eu nunca tive esse problema de falar isso aí também. Porque eu sei que isso aí é uma coisa daquela pessoa, entendeu? Eu passei por um processo de abuso na minha infância também, né? Onde a pessoa tocava em mim, na verdade, né? E é como todo pedófilo faz, né? Ele promete coisas, enfim, ele faz agrados, né? E se aproveita da inocência, né? O jovem, ele tá naquela inocência, ele pensa, pô, eu vou ganhar aquilo ali só para fazer isso, só para deixar ele fazer isso, então tá tranquilo, né? Então, acho que por isso que eu também desenvolvi essa parte de querer ajudar as pessoas nesse sentido, entendeu? Mas, assim, vamos falar especificamente sobre essa parte do abuso mesmo. Como é que tu enxerga essa parte? Porque, assim, ó, eu já ouvi falar que no caso de meninos, tá? Homens que desenvolveram o seu lado homossexual, eles foram violentados. Alguns, né, foram violentados, foram abusados na sua infância e acabaram desenvolvendo essa tendência, digamos assim, homossexual. Né? Eu queria que tu falasse assim, cara, para nós, como é que tu enxerga esse movimento? O que leva um homem a se aproveitar da inocência de uma criança, que ele sabe que não vai falar, que ele sabe que a criança não sabe o que é aquilo ali, né? Um homem, por exemplo, olhar para uma menina de 9 anos e sentir uma vontade de se satisfazer com ela, sabendo que ela não vai reclamar ou não vai dizer que não, né? Daqui a pouco o cara ele tem um fetiche sexual e a mulher não quer e ele vai fazer com a criança porque ela não vai se importar. Tu acha que isso aí é psicológico? Tu acha que isso aí é um movimento que vem de repente, espiritual, de uma outra vivência? Ou isso aí pode ser daqui a pouco um movimento onde
o machismo ainda impera, onde o homem acha que manda na mulher, o homem trai, o homem olha para a bunda da mulher, para o corpo dela, violenta. Tu acha que isso aí é uma coisa dele ou ele acaba captando todo esse movimento e aflorando isso dentro dele? Cara, o abuso, eu venho estudando ele há muito tempo, né? O abuso em si ele tem diversas formas, e não só o sexual. E ele acontece, primeiramente, por tudo que tu já falou, ele acontece, mas, primeiramente, pela repressão social. Eu vejo claramente isso. A repressão, tu não pode falar de sexo abertamente, senão vão te olhar atravessado. Tu não pode falar quando jovem sobre sexualidade, que os pais achavam terríveis, né? Então, a partir do momento que a gente começa a falar de sexualidade mais abertamente, as pessoas começam a buscar mais entendimento disso e crescimento nisso. E aí as repressões começam a ser tratadas. Quando as repressões não são tratadas, muitas pessoas simplesmente adoecem o corpo físico. Elas não vão abusar de outros, mas adoecem seu corpo físico, porque elas não estão sendo espontâneas com a vida, espontâneas com a sexualidade, espontâneas com elas mesmas. Elas estão seguindo uma forma que mandaram elas ser. Mas existem aquelas pessoas que não acumulam tudo no seu corpo físico. E sim, elas vão causar esses abusos, principalmente com crianças. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho uma repressão enorme, né? O homem, principalmente, tem essa repressão e ele é cobrado pela sociedade que ele tem que ter um padrão. A mulher também tem essa busca, mas a mulher vai por outro caminho, porque a repressão é muito pior para ela, né? É muito pior para a mulher, então ela não consegue nem abusar de alguém, muitas vezes, a maioria das vezes. E o homem entra num caminho de não pode se mostrar como ele não pode falar para ninguém como ele gosta das coisas, e ele também não sabe se portar com uma mulher que sabe o que quer, né? Normalmente, como eu trato alguns pedófilos, eu escolhi alguns anos atrás começar a tratar pedófilos, né? Que eu vejo que só botar na cadeia não adianta, porque aquilo ali não vai ser tratado e seja nessa encarnação ou em outras vai acontecer de novo. A minha escolha é trazer para dentro de consultório. Tive que me enfrentar muito, né, nisso, porque tá um ser falando ali na minha frente de coisas que eu passei quando eu era criança. Então eu fiz um trabalho forte dentro de mim também nesse processo aí. Mas eu trato, e aí eu vou tentando buscar entender, né, por que caminhos esse ser passou. Eu tento olhar para aquele ser de uma forma como alguém que vem tratar a ansiedade ou raiva, por exemplo, né? Não, aí eu tento botar tudo no mesmo... Claro que não é a mesma coisa, mas eu tento botar no mesmo encaixe terapêutico dentro de mim para que eu consiga conduzir. Então, eu vou observando esses seres e eu vou vendo que eles não conseguem se portar. Se uma mulher sabe o que ela quer, eles já perdem ereção, por exemplo, né? Se a mulher fica mais submissa, eles conseguem ter um pouquinho de ereção, mas por ela ser adulta e ainda muitas vezes eles saber que ela pode ter um querer, eles já têm dificuldade de excitação. A maioria deles é assim, tá, Fabrício? Com uma criança que não tem o querer, ela não sabe o que ela quer sexualmente, ela não sabe o que ela passou, eles se acham mais empoderados. E aí a excitação aparece, né? Isso eu trazendo uma explicação racional do processo e trago muito forte que a informação sexual, trazer a sexualidade para todos, inclusive as crianças estudarem, né, vai fazer com que a pedofilia comece a acabar com o tempo. Hoje em dia, a nossa formação sexual ainda vai causar pedófilos mais para frente. Tem crianças hoje em dia que vão se tornar pedófilos ali na frente. E aí as pessoas se chocam quando eu falo isso, mas os pedófilos que abusaram de mim, abusaram de ti, já foram crianças também, né? E deve ter passado por alguma coisa parecida, sei lá, como é que foi a história deles. Mas a partir do momento que a gente abre a informação sobre a sexualidade, né, e tira a repressão sobre a espontaneidade do ser, o ser não precisa mais se esconder. E se ele não precisa mais se esconder, ele vai buscar tratamento, muitas vezes. Se ele não precisa mais se esconder, ele vai conversar com a esposa dele,
Se ele, com a namorada, se ele não precisa mais se esconder, ele vai viver as fantasias sexuais com alguém da idade dele, né? E aí as coisas começam a fluir melhor. Quando a gente fala de trazer o estudo da sexualidade para dentro da sala de aula, as pessoas que vão contra isso ainda estão com a sua maldade na cabeça. Porque ninguém vai fazer um estudo de sala de aula para ensinar posições sexuais, ou o que é chupar, o que não é chupar, o que não sei. Não tem nada a ver com isso, né? Mas trazer informação do que é um caminho sadio da sexualidade, o que não é um caminho sadio. A criança aos pouquinhos já entendendo. Para te ter ideia, agora há pouco tu comentou ali, uma menina de 9 anos que nem sabe o que está acontecendo e não vai falar. Para te ter ideia, a Alexia, minha filha, que tem quase 6, ela tem 5, né? Eu deixo ela falar abertamente, eu deixo ela se tocar se ela quiser, né? E aí porque a criança sempre se toca, tá, Fabrício? A criança sempre toca nas partes genitais, a criança sempre está sentindo alguma coisa. Ela não faz isso frequentemente, as crianças. Mas aqueles 10 segundos que a criança tocou na própria vagina, por exemplo, ali vai fazer a diferença de como o pai vai tratar aquilo ali, o pai e a mãe vão tratar aquilo ali. Eu trato com normalidade. E eu, inclusive, brinco com ela. Tu não vai largar a perereca? Eu ainda brinco com ela. Tu vai ficar com a perereca o dia todo, aí ela dá risada e não dá mais bola pra isso e vai brincar com as coisas dela e tudo certo. Mas imagina os pais e mães que fazem, o que é isso? Não pode, isso é feio, isso é errado, isso é sujo, isso é não sei o quê. Isso tudo vai acumulando na criança, tanto menina quanto menino. E aí, se o pai e a mãe já estão dizendo que aquilo ali é feio e sujo, e um pedófilo toca naquela região, automaticamente eu não posso contar para ninguém. Entendeu o que acontece no psicológico da criança? Não posso. Se eu falo abertamente sobre aquilo ali, a criança vai continuar falando abertamente. Inclusive, se ela passar por uma situação difícil, com um pedófilo, alguma coisa assim, ela vai ter condições de falar para os pais. Como é que uma criança vai falar para os pais se ela já viu que os pais condenam aquilo? A criança já se sente culpada. Então tá tudo errado, né? Eu não posso falar para ninguém. A gente sim tem que tratar com naturalidade as fases da sexualidade da criança, para que a criança só cresça. Tocou na perereca, tocou no pinto, tocou. Eu acho extremamente errado quando os pais ainda dizem para os meninos, vai ser garanhão, mostra o pinto, mostra não sei o quê, mostra, né? Errado, tá botando uma carga em cima daquele menino. Deixa a criança ser natural nesse processo. A criança sendo natural, não passa de minutos o processo da criança. Se a criança não está natural, ela vai ficar por horas, diariamente, tentando estudar o próprio genital, porque alguma coisa errada está ali. Né? Por que eu tenho uma parte no meu corpo que está errada? Por que tem alguma parte que está errada? A criança começa a se ligar naquele ponto, e aí ela começa a erotizar as coisas. A criança, quando só se toca a perereca, o pinto, como eu falo para as crianças, né? É só mais uma parte do corpo. Assim como a minha mão é uma parte do corpo, a orelha é uma parte do corpo, o órgão genital é mais uma parte do corpo. Se a gente superestima aquilo ali, aí a gente começa a erotizar as partes genitais. E aí a criança se perde disso. A criança não sabe mais o que fazer com isso. Então, se a gente quer solucionar a pedofilia, precisamos tratar os pedófilos, que já estão nessa condição, e abrir o processo de sexualidade e todos nós nos tratarmos. Todos nós começarmos a rever a nossa sexualidade. Como é que a gente sente, como é que a gente vê a sexualidade. Aí a sociedade começa a se organizar para a gente não ter mais pedófilo um dia. Acredito que daqui a umas 4, 5 gerações não teremos mais pedófilos. Porque hoje em dia a gente já pode falar abertamente sobre isso. Antigamente era proibido falar sobre isso. Né? Hoje em dia, Fabrício, para te ter ideia, eu já posso te contar numa live que eu trato pedófilos. Há 5 anos atrás, eu era obrigado a denunciar o pedófilo. Eu era obrigado a denunciar. Hoje em dia eu faço todo um estudo em cima do pedófilo, trato o pedófilo e ele me traz relatórios para que ele não faça mais o processo que está fazendo. E ele fica sob ameaça. Eu ameaço os pedófilos, só para te saber. A ameaça é o que é? Se ele sair da linha, eu denuncio. Entende? Hoje em dia eu posso falar isso abertamente. Antigamente eu não podia falar isso abertamente.
Porque as pessoas ainda acham que a punição vai resolver. A punição já vem desde a infância. Nos punem com alguma coisa errada que a gente faz. Essa punição faz com que a gente não resolva as coisas na sociedade. A gente precisa de tratamento para pai, para mãe, para criança, para os pedófilos, para todo mundo. A gente precisa de tratamento. Existem aqueles que não têm mais jeito, tá, Fabrício? As pessoas podem trazer essa opinião e eu acredito sim. Existem aqueles que não têm mais como tratar. E esses que não têm mais como tratar, eu defendo que eles vá para uma instituição e fiquem encarcerados na instituição. Por quê? Porque senão eles vão fazer mal para muitas crianças, né? Mas aqueles que têm tratamento, dá para ser identificado a hora que... quando o pedófilo começou a sentir culpa, ele tem tratamento. Quando o pedófilo começa a justificar as coisas que ele faz, porque na infância fizeram comigo, porque, como assim não é errado? É tão bonita uma criança, ele está perdido no processo. Mas aqueles que estão sentindo culpa, ele está tentando se curar. E esses eu dou uma atenção. Entendido isso? Ajudei, não? Perfeito, cara. Tem que falar mais alto. A gente está se encaminhando para o final, restam 15 minutos ainda da nossa live. Ninguém quer perguntar, ninguém que está com dúvida. Vamos seguir, então, para os 15 minutos finais da nossa live, tá? Agradecer a presença de todos. Agradecer a tua presença aí, cara, que está abrindo muitas visões aí para todos nós, né? Principalmente nessa questão das crianças. Eu que gosto muito de criança, faço trabalhos sociais, a gente tem uma turma de projeto social, de judô, e eu ouço muita coisa das crianças, cara. Inclusive, uma vez, num campeonato onde eu estava acompanhando uma criança e essa criança perdeu a luta. E ele quis chorar, e eu falei para ele, cara, tu não vai chorar, né, por causa de uma medalha de plástico, né? E ele falou para mim, não, sensei, eu só choro quando o pai dá na mãe. Cara, aí no fim quem chorou fui eu, né? Porque sim. É difícil, cara. A gente quer lidar com criança, mas é difícil. Eu tinha uma enteada, né, filha de uma ex-namorada minha, e quando ela menstruou, cara, eu sentei, conversei com ela, falei um monte de coisa para ela sobre a menstruação, né? E, inclusive, falei sobre abuso, e aí ela me relatou que ela tinha uma colega de aula e o vô dela olhava para as meninas de forma estranha, né? O vô ia buscar a neta e olhava para as outras meninas, né? Então, é muito importante conversar, sim. Tem que conversar sobre sexo, tem que falar sobre sexualidade. E, cara, já quero te agradecer do fundo do coração. Vou salvar essa live, vou botar no YouTube depois, tá? E vamos fazer assim, vamos fazer esse encerramento, cara. Eu quero que tu faça esse encerramento te despedindo, agradecendo a presença de todo mundo e falando, passa o teu contato, fala sobre o teu trabalho, qual é as terapias que tu faz e faz as tuas breves, as tuas finais considerações aí. E desde já agradeço muito de coração aí, cara, poder te reencontrar de novo aí. Gratidão é minha, eu tô gostando muito aqui. Eu gosto muito de falar também, né? Então já ajudo. Mas agora a gente está nesse novo movimento de tratamento e reeducação sexual, né? Eu estou focando muito nisso. Eu tenho várias especialidades em terapias, mas eu me especializei mesmo e eu busco estudar constantemente a sexualidade. Então é o caminho que eu gosto, né? Antes de qualquer coisa que as pessoas pensem nas suas repressões sexuais, elas têm que lembrar da palavra respeito. Se você procurar um terapeuta e o terapeuta não é especializado em sexualidade, não tente tratar a sexualidade com aquele terapeuta. Por quê? Porque ele mesmo ainda está em estudo. Não estou dizendo que a índole dele seja ruim ou boa. A gente vê terapeutas com índole boa e índole ruim para tudo que é lado, assim como qualquer profissional, né? Isso tem. Mas vai buscar tratamento de sexualidade com quem estuda sexualidade. Isso é importante. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a pessoa não estuda a própria sexualidade, muitas vezes, e ela não buscou essa cancha, esse estudo mais aprofundado, ela pode se perder nas próprias emoções.
E aí é que começam a ocorrer as dificuldades dentro de consultório. Se você tem dificuldade sexual, isso eu estou falando para todos. Se você tem dificuldade sexual, procure quem é especializado nisso. Não entre por outros caminhos. Eu conheço terapeutas maravilhosos, incríveis, da área sexual e de outras áreas também. Quem trabalha em área sexual e quem trabalha fora da área sexual precisa ter a palavra respeito. O abuso dentro de consultório está ocorrendo, inclusive a gente teve notícias agora, né? De um terapeuta que é famosíssimo, que as pessoas se sentiram abusadas por ele. Mas os abusos acontecem de muitas formas e não só sexuais, Fabrício, porque as próprias pessoas não sabem se posicionar. Se eu sei me posicionar e eu vou num terapeuta Joãozinho lá, e o terapeuta é agressivo comigo, o terapeuta não consegue ter compaixão, o terapeuta não consegue trazer respeito, eu só viro as costas e vou embora, tá tudo certo. Mas muitas pessoas não sabem fazer isso. Muitas pessoas continuam com aquele terapeuta mesmo sofrendo muitas coisas. Abusos morais, abusos espirituais, abusos sexuais. Então, conheço terapeutas incríveis, incríveis, que buscam o respeito, que buscam o carinho pela outra pessoa. E dentro do nosso tratamento e nossa reeducação sexual, a gente tem muitas ferramentas, mas a pessoa só vai viver as ferramentas que ela sentir que ela pode, ela sentir que ela pode ir para uma massagem, ela sentir que ela pode ir só para um toque na mão ou no pé, ela sentir que ela quer só um reiki, qualquer coisa, é a pessoa que vai responder como ela se sente para aquilo ali. Nunca é imposto, principalmente na sexualidade, não pode ser nada imposto. O que vai te curar é a massagem tântrica, por exemplo. Te pela e deita na maca. Não é assim. Existem casos que as pessoas foram conduzidas dessa forma, por mais que o terapeuta estivesse com o coração bom, ele impôs alguma coisa. Então a gente precisa, nós nos posicionarmos quando a gente busca uma terapia, onde me oferecem respeito, que eu posso escolher que caminho vou usar para me tratar. Oferece respeito com o método Luciano Shiva, oferece respeito na terapia do sentir, oferece respeito lá no Metamorfose, que é nosso concorrente, oferece respeito, né? Eu sei, porque eu já fui lá, eu conheço eles, né? Oferece respeito em diversos centros, diversos terapeutas, homens e mulheres, oferecem respeito. E aí a primeira base, quando você buscar terapia, respeito. Qualquer que seja. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, né? Acho que todos... Eu faço terapia. Eu tenho meus terapeutas. Eu tenho 3 terapeutas, Fabrício. Não ouvi? Então eu tenho 3 terapeutas exatamente porque eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Só que a gente está buscando se respeitar em primeiro lugar. Se eu vou numa terapia, eu quero me entender, eu quero me tratar, eu quero me reconhecer como ser nesse planeta, então eu preciso que a outra pessoa que esteja na mesma sala que eu participe do meu processo, ao invés de pegar o processo dela e socar a goela abaixo do meu, né? Então tem formas de fazer. A gente vem estudando essa forma respeitosa e aí eu te digo, tem resultados incríveis. Resultados incríveis, em que as pessoas vêm de movimentos de vários anos e não conseguem sair do mesmo estágio e entram através do respeito para tratar a própria sexualidade e em poucos momentos, em poucos movimentos, né, poucas sessões já começam a ter resultados incríveis. Por quê? Porque está na sexualidade. Freud já falava, trate o sexual que o resto da vida vai se ajeitar, né? Freud trazia isso para nós. Então, esse é o caminho, a gente se tratar, tá? Eu vou depois passar o WhatsApp ali para o Fabrício, se ele quiser botar nos comentários embaixo, alguma coisa assim, tudo certo. Mas eu adorei estar aqui com vocês e adorei estar contigo, Fabrício, saudade de ti. Logo eu vou a Camaquã, hein? Claro, eu que agradeço. Aqui para finalizar rapidinho, Lu, sobre sonhar, cara, os sonhos. Sonhar que tá fazendo sexo, sonhar que tá... Eu já sonhei que fazia sexo com parentes, com pessoas do mesmo sexo, com homens, né? O que significa isso aí? Aí tem 2 caminhos, tá? Um caminho pode ser a pessoa estar se reprimindo em relação a algo na sexualidade, e aí vive isso a partir do momento que o espírito se relaxa do corpo, né? Se solta um pouquinho do corpo.
quando a pessoa está se reprimindo, e outras vezes a pessoa está sendo tratada pelo chakra umbilical. E como o nosso chakra umbilical, ele é o sentir, ele é a criatividade, ele é o prazer, o nosso cérebro identifica como sexo, mas muitas vezes tu não está fazendo sexo no espiritual. Tu está só sentindo o prazer daquele chakra. E aí o nosso cérebro identifica como um ato sexual, e aí parece que está sendo feito um ato sexual. Existem também aquelas pessoas que entram em repressão. Se elas ficarem muito em repressão, elas podem começar a ser sugadas espiritualmente pelo sexo. Isso dá outra live, esse assunto aí. Né? Que dá para estudar profundamente essa parte de sonhos e sexo aí, uma hora a gente faz. Mas tem esses caminhos aí. Show, cara. Muito obrigado. Assim que eu puder, eu vou participar de um rezo aí com vocês. Quero contar minha experiência com as medicinas, tá? E, cara, até uma próxima live. Tá? Agradeço fundo do coração e quando vier a Camacuã me avisa aí, vamos conversar. Tá bom? Queria agradecer a todos que estão aí assistindo, muito obrigado. E vai ficar salvo no IGT aí, no IGTV, e eu vou postar no YouTube lá também depois. Tá bom, cara? Um abraço, muito obrigado. Gratidão. Cara. Tá? Fica com Deus aí, todo mundo. Um abraço a todos, tchau.